Pronto. Então, dado início aí à gravação, excelente tarde a todos. É uma alegria estar aí com vocês, né? Tirando dúvida exatamente sobre essa plataforma que enfim, nesses últimos tempos tem dado muitos problemas, né? Mas que a gente vai poder conversar sobre, inclusive, todas as atualizações que estamos aí tendo, né, em relação, inclusive, à própria atualização dessa plataforma. Então, é sempre muito bom. Eu trouxe dois materiais, mas primeiro a gente vai começar com todas as mudanças. Eu acho que é importante, vocês que estão aí acompanhando hoje, possivelmente é isso que os trouxe aqui, né? Então, eu vou me apresentar e depois, ao final, eu gostaria que vocês também pudessem se apresentar, né? Hoje a gente vai falar sobre essas atualizações da nossa plataforma Speak e é sempre muito bom estar aí junto com vocês, né? Então, a agenda de hoje é rápida, é para falarmos aí das mudanças. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre esse script, né? O uso indevido, então, da plataforma, contextualizar por que a gente está passando para vocês sobre essa atualização e a ação da SEDUC que ela vem realizando, né, ao longo do tempo, né, desde o momento que a nossa plataforma foi implementada, né? Algumas orientações aos professores, aos gestores, né? Em segundo plano, a gente vai falar sobre essas atualizações da própria plataforma. E em terceiro e último, nós vamos falar aí das novidades, então, dessa plataforma para 2026. Vocês estão percebendo algumas mudanças, né? Mas especialmente sobre 2026, sobre o School English, que é uma continuação do English, General English, né? E esse ADDI 2026, que é uma novidade aí para nossa plataforma já, pensando na dinâmica que nós vamos ter já o ano que vem. Então, como havia falado, o script, né, se usa o script, então, muitos problemas têm muitos problemas têm aparecido, né, dentro da plataforma e recentemente, especialmente nesses três últimas semanas, nós temos vivenciado aí bastante problemas em relação até acesso da plataforma, em relação ao próprio estudante, ao coordenador. Então, em primeiro lugar, a SEDUC nos orientou de que a gente pudesse repassar isso aos nossos professores, aos nossos gestores, né? Então, primeiro é o uso indevido identificado. Então, existe agora uma equipe dentro da secretaria cuidando especificamente da nossa plataforma. Por que especificamente da nossa plataforma? Porque ela é hoje a ferramenta utilizada até para a seleção dos estudantes do programa Prontos para o Mundo, que ficam aí aproximadamente 3 meses em intercâmbio aí em países aí, Inglaterra, Estados Unidos não, Canadá, Reino Unido, eh, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, né? E como é algo para que possa selecionar esse estudante, então existe uma equipe acompanhando todo esse movimento, né? Então, desde o início do ano, a SEDUC, ela percebe que esses estudantes têm usado os scripts, né? Enfim, Doritos, Cheetos e tudo que vocês já sabem, para automatizar aí as atividades da nossa plataforma, né? Como a plataforma, todas as vezes que eu vou para uma escola e dou orientação, a gente fala que o Speak ela não é praticamente uma plataforma, ela é um curso completo, né? Então, ele é um curso que hoje ele é utilizado muito no mundo empresarial, né? Só que a gente tem um uso dele que é o uso que o estudante tem feito, que é o General English, né? Que é o inglês geral. E dentro desse curso, né, existem momentos que a equipe identificou, né, esse uso, esse robozinho, né, que eles identificaram, permitindo então que os estudantes pudessem, de alguma forma, terminar o curso em um curto período,
e esses estudantes, eles usam a justificativa de, cheguei ao nível 16 e terminei a plataforma, né? Então, a Seduc, ela pediu para que a gente conversasse, inclusive eu vou entrar aqui num exemplo, que eles que a própria equipe da plataforma vem nos orientando, de que esse curso não tem fim, né? Quando termina a geral, tem o inglês para viagens, o inglês para negócios, inglês, enfim, além do general, né, a gente vai ver que existem outros cursos que os estudantes podem fazer. Então, aos professores que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. A gente deu início, né? Mas esse comecinho vocês depois podem retomar aí a, a gravação e só eu estou contextualizando, né? Porque que a gente está hoje aqui. E a gravidade desse problema, então, eu acho que enquanto educadores que somos, né, que a gente, enquanto eu como professora de inglês, eu sempre sonhei em ter um curso como esse completo, mas que ele não fosse utilizado da forma que está sendo utilizado por alguns estudantes. É claro que hoje, por exemplo, eu fui numa escola onde eles estavam justamente na aula da plataforma, da trilha individual, né? E aí um dos estudantes falou assim, nossa, eu estou amando porque eu tenho aprendido bastante. Então a gente não pode generalizar esse uso do script para todos os estudantes, mas como educadores que somos, a gente precisa orientá-los, né? E isso é a nossa função. Eu tenho um filho também nessa idade, eu sei que a orientação é primordial, né? Mesmo porque eles são tão, eu falo que eles são tão inocentes, né? E alguns casos, enfim, acredito que seja próximo slide, a gente vai falar sobre a gravidade desse uso do script que tem ocasionado, especialmente dentro da nossa plataforma, né? Então aí coloca como segundo problema, então a gravidade do uso do script. Então inicialmente parecia algo inofensivo, né? Que está aí no slide que vocês podem ver, mas o time de tecnologia lá da Seduc, ele descobriu envolvimento com organizações criminosas, né? Então, esse material eu acho que é importante vocês trabalharem com os estudantes e o que me choca, né, na verdade, enquanto professora da rede, é saber que, assim, a partir do momento que existe um time dentro da Seduc, da tecnologia, e com a descoberta de envolvimento de organizações criminosas, então essa é a nossa função, né, de levar a gravidade do que pode ser, o que pode acontecer com esses estudantes e esse uso indevido, né, que até então, para nós, a gente sabia, né, a gente sabe, enfim, e aí a gente tem uma tela aqui que eles deram como exemplo, explicando como nós, professores, a gente vai poder utilizar essa tela que nos é proporcionada da própria plataforma para que a gente possa iniciar uma conversa de conversa mesmo, explicando a gravidade do que pode, enfim, acontecer a partir do momento que eles disponibilizam, por exemplo, a senha da sala do futuro, né, para essas organizações. E em segundo item para rodar o script, né, o aluno precisa então informar o RA, como vocês já sabem, e senha em sites externos, o que expõe dados pessoais a possíveis hackers, né? Então, a secretaria, por meio desse time, descobriu que esse uso indevido do RA tem acontecido, inclusive de senha para a sala do futuro. Então, é importante que vocês possam conversar com os estudantes, né, expondo que a partir do momento que se disponibiliza uma senha da sala do futuro, ela por si, ela tem acesso a dados dos pais, né, como telefone, endereço, enfim. Eu acho que essa é a importância. As orientações, então, eu acredito que essa tela que vocês estão vendo é uma tela, assim, é claro que eles riscaram o nome desse estudante, mas como que a gente identifica, então, o uso indevido? Eu conversei com uma professora e eu fiz questão que ela pudesse chegar a essa tela, né? Então,
pergunta que eu faço no nosso plantão de dúvida. Todos vocês sabem como que eu chego até essa tela, onde eu acho o nome do RA, a última atividade que ele realizou, então é um tique em azul ou xizinho em vermelho. Último acesso, então é o acesso que ele teve pela última vez. A data da última atividade. Por que que eu acho que é importante frisarmos essa coluna? Porque às vezes o último acesso dele não coincide com essa última atividade. E aí vocês vão entender na próxima tela por que que eu estou trazendo essa provocação. Total de lições realizadas, então, é no período. Total de uso de minutos. Vejam só quantos minutos esse aluno ficou. E daqui a pouco eu abro para vocês falarem. Nível inicial de teste, vejam só que ele foi nivelado no nível 1, e atualmente ele tem estado no último nível 16.6. Isso significa, Márcia, o que que significa 16.6? 16.6 significa que ele está na último nível 16 e na última seria a atividade 6 desse nível. Total de certificado, veja só que ele obteve 28 certificados. E olha que lindo, ele está atualmente no C2. Isso significa, Márcia, que diante do quadro comum europeu, CFR, que a gente sabe, né, é um quadro utilizado, inclusive, para o mundo acadêmico, para dizer o quanto que o aluno tem de conhecimento da língua inglesa. Então, isso significa que esse estudante tem o C2, né, que a gente fala praticamente o inglês avançado. E aí uma pergunta, talvez eu possa pedir a colaboração da Raquel, pode ser, Raquel? E eu vou pedir da Raquel, porque a Raquel está com a tela aberta, se assim ela permitir, faz joinha, você pode falar para mim. Raquel, na sua opinião, este estudante, você acha que ele tem feito todas as lições desde o começo do ano, da forma que tem que ser feito, ou é um uso de um script indevido? E por que que você acha que sim e por que você acha que não? Vamos lá. A gente não está te ouvindo. Acho que é o som, Raquel. Ainda não. Vamos ver se eu posso te ajudar. Não, ainda não, Raquel. Você vai assim, Raquel, ó, na sua tela você tem 3 pontinhos mais, escrito mais. Clica nele e aí tem configurações de áudio. Achou? Aí. Não, ainda não. Configurações de áudio. Achou? Tem alguém que tá. Ai, pode falar, Raquel. Não, não, acho que é o Robson que está com o fone aberto. Não consegui te ouvir. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Espera aí, não. Desativar. Pronto. Vê se você fala agora, Raquel. Não, não estamos te ouvindo, Raquel. Você me ouve, né? Então vamos lá. Você tem aí na sua tela, na parte superior, 3 pontinhos aí, não tem? Tem. Ih, conseguiu! Conseguiu? Perfeito. Tá saindo? Tá saindo. Maravilha. Tá. Então, ó, Eu eu vou vou voltar falar para experiência. a tela, tá? Então vamos Tá bom. lá. Vai lá. Para você é um uso indevido ou o aluno está estudando normalmente desde o começo? Eu vou falar pela experiência que eu estou tendo aqui. É uso indevido. Perfeito. Por quê? Nós fazemos por semana, eu tenho 2 aulas, então eu faço, deveria ser 2 blocos de lições. Eu faço com eles 3, só que eu vou fazendo a orientação e anotando em sala de aula. Mas, desses 500 e pouco alunos, eu percebi que alguns, eu detectei mais ou menos uns 6 alunos nessa situação. E eu chamei para conversar. E eles Perfeito. realmente me declararam que eles estavam, sim, usando esses sites. Então, se o aluno começa no ano, por exemplo, no nível 1, não tem como, dentro desse ano, ele chegar no 16, porque ele vai seguindo etapas com a gente, né? São Perfeito. muitas atividades.
Maravilha, maravilha. Obrigada, viu, Raquel? Então, Nada. de acordo com o que a Raquel, né? Eu chamei até Raquel, mas daqui a pouco, se alguém quiser colaborar, será um grande, né? Uma grande colaboração. Nós estamos aqui no plantão de dúvida, mas inicialmente a gente vai passar essas orientações. Então, concordo contigo, é um uso indevido, mesmo porque, veja só, se o aluno foi nivelado 1, é humanamente impossível que dentro de um prazo de 10/4 a 10/4, num dia só, ele fizer aí 362 lições, ficou 6.573 minutos, então é humanamente impossível ter retirado, quer dizer, ter obtido 28 certificados. Então, de acordo com o que vocês estão vendo aí na tela, como que a gente identifica o uso indevido? Justamente por meio dessa tabela que a gente tem aqui. Então, este aluno iniciou o último acesso e a última atividade no mesmo dia e no total de lições, então tem algo realmente errado. Então, os alunos que evoluíram muito rápido de nível, sem compatibilidade com o histórico. Então, como, Márcia, eu faço o histórico, né? Eu estou conversando assim porque aqui nós temos também professores que iniciaram recentemente o uso do Speak, né? Então, a compatibilidade com o histórico mesmo. Então, nós, enquanto professores, a gente acompanha, como a Raquel trouxe, por meio da fala dela, um acompanhamento praticamente semanal e diário, enquanto o uso da plataforma. Então, os professores devem acompanhar o progresso do estudante para verificação se o nível, desculpa, deixa eu voltar aqui, se o nível, opa, se o nível condiz com o real aprendizado. Márcia, como que eu faço isso? É claro que, como a Raquel trouxe na sua fala, né, uma belíssima colaboração e contribuição, ela diz que ela realmente ela acompanha, então ela sabe exatamente onde o aluno parou na última aula, né, e o acompanhamento da Raquel, particularmente, eu acho que ela tem ainda um caderninho, né, eu não sei como que é a planilha, ela tinha um caderno maravilhoso com todas as colunas lá, as atividades dos alunos, então eu falo isso porque da última orientação técnica que ela esteve, ela comentou e ela mostrou o caderninho. Então, esse aluno, desse recorte que aí está no slide, ele fez todos os níveis da plataforma em apenas um dia, gastando 6.573 minutos. Eis que a gente pode falar para o aluno, escuta, quantos minutos tem em um dia, quantas horas tem, né? Tudo isso a gente pode, e como a Raquel trouxe, eles acabam falando, né? Ou seja, tá aí no slide, o aluno gastou 109 horas para finalizar tudo, e é muito estranho, né? Então, a próxima tela traz também a questão não é porque o aluno chegou, então assim, aquele aluno chegou ao C2, né, que é o C2, nível 16. Não é que ele chegou no nível 16, todos eles estão usando o script. Muito pelo contrário, nós temos, hoje, por exemplo, eu entrei numa sala de aula onde o estudante praticamente accept my challenge, né, aceitou meu desafio, falou simultaneamente comigo e traduziu tudo que a gente estava falando em inglês para a sala. Então, assim, a gente tem alunos potentes e que falam e entendem muito bem inglês, né? Então, essa tela atrás não é porque o estudante chegou no último nível que ele faz uso do script. A gente tem que ter esse olhar. Então, esse recorte traz isso. Então, o último acesso dele foi dia 12, embora a última atividade também esteja no dia 12, mas ele realizou 3 lições, né? O tempo dele foi 32 minutos, que condiz, né? Ah, Márcia, condiz, porque assim, a minha aula são 45 minutos. Desses 45, ele esteve 32 minutos logado. O teste de nível dele inicial já bombou, né? Ele entrou no 13 e atualmente ele está no 16,3. Isto significa que ele está bem perto de alcançar. Então, ele teve ainda nenhum certificado, e aí eu deixo uma provocação também para vocês. A gente tem que perceber, por exemplo, anteontem eu fui numa escola
também. E aí a coordenadora falou, Márcia, quase que na sua totalidade de uma sala, eles estão aí reclamando que não tem certificado. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai nessa sala, a gente pega um RA do aluno que está reclamando e que a gente vê aqui no sistema que praticamente 80% da sala não tirou certificado e a gente vê o que aconteceu. Então, a gente pôde perceber que a última atividade, que é a avaliação, o aluno não fez. Não fez no nível 3, no nível 4, no nível 5, ou seja, ele está prosseguindo com as atividades e lições e não está fazendo o teste final. O teste final, para ele obter um certificado, ele tem que ter pelo menos um aproveitamento aí de 70%, né? E logo abaixo está que este aluno está quase no nível mais alto, 16,6, mas o seu resultado de teste de nivelamento indicou que ele iniciou no 13. Aí, né, o Raquel, fala um joinha. Esse caso, eu acho que, né, é um caso que a gente consegue, nossos alunos, eles conseguem, né? Muitos deles fazem até em casa. E essa segunda orientação é onde os scripts circulam. E eu gostaria que vocês, professores de inglês, pudessem utilizar esses slides, tá? Que vai estar disponível. Onde que eles circulam? Aonde que esses scripts, né, circulam? Na Discord, no X Twitter, no GitHub, e todos esses, na verdade, foram levantados pela essa equipe da Seduc, da tecnologia, que foi comentado no começo desse plantão de dúvida. E dentro desses canais, por exemplo, o primeiro, eles descobriram que existe em torno de 300 mil membros que utilizam script nessa plataforma, nesse script aí que é o Discord. E X Twitter, que também é um outro script, ele utiliza, e aí ele fala assim, perfil Sala do Futuro. E aí eu gostaria que vocês pudessem pegar uma caneta vermelha e circular. Por quê? A Seduc orientou que eles sabem do Discord, né? Enfim, mas eles estão mais preocupados com esse segundo, por quê? Alguns estudantes liberaram o acesso da Sala do Futuro com senha, ou seja, tem casos em que até pais estão sendo, enfim, procurados, né, para, enfim, eles utilizam os dados dos pais para N coisas. A gente sabe que existe aí a questão de venda, né, de dados, a gente não pode esconder, né, mas existe aí a questão muito, muito particular e muito perigoso, né? Então, eles disseram que a maior preocupação deles nesse momento é em relação a esse X Twitter, e esse GitHub é um repositório público de código e scripts também que eles descobriram. Então, assim, eles têm trabalhado nesses três que eles comentaram conosco, que era para passar para os professores, e qual seria a postura de nós, enquanto professores, com os estudantes, né? Então, para que a gente pudesse evitar um tom punitivista, né, que está aí no slide também, muitos estudantes não entendem a gravidade, vem como uma cola digital, né? Enfim, antes eles deram até esse exemplo, antes a cola era em papel, enfim, N coisas que a gente sabe, mas agora essa cola, e ele traz aí como cola digital, entre aspas, né? Então, o nosso papel é orientar e conscientizar e nunca punir, mesmo porque a Seduc sabe quem são os estudantes, eles não vão zerá-los, né, no curso, porque é um curso, mas eles vão zerar esses estudantes a partir do dia 3 de agosto na própria plataforma do Speak. Então, isso significa que muitos professores nem imaginam que os estudantes estão usando script, então é importante, né, eles colocam aí que é orientá-los e avisá-los, né? Na verdade, como a Raquel trouxe aí na sua fala, nessa contribuição que ela trouxe na inicial, de que eles sabem, quando a gente aperta o parafuso, eles sabem, né, Raquel? Ações, então, da Seduc, o que que a Seduc vai fazer a partir de então, né? Porque eles falaram que durante praticamente alguns meses, eles têm se
simulado, feito uma simulação de estudantes e tem adentrado aí dentro dessas plataformas, né, e se passado por estudantes, né, por isso que essa orientação veio nessa urgência da gente passar o que eles vivenciaram durante esse tempo e do que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, consequências e medidas que serão tomadas por parte da SEDUC. Esses estudantes identificados terão seu uso no BI desconsiderados a partir de 3 de agosto. Isto significa que dentro lá, eu vou mostrar onde que a plataforma Speak, a gente vai ver toda essa desconsideração, não é por parte da DE, tá? Da unidade aqui regional de ensino Suzano, mas é por parte da SEDUC, da plataforma Speak, dessa equipe da tecnologia que vem acompanhando. A evolução da plataforma permanece a mesma por enquanto, mas o caso está em análise. Por quê? O que eles falam? Que neste momento eles não vão zerar esses estudantes na plataforma. Então, lá no curso, se ele está no nível 16, não é que ele vai ser zerado, vai voltar por 1. Não. Neste momento, eles vão desconsiderar o BI, mas não a plataforma. Mas que eles colocaram aí por enquanto, mas o caso está em análise para futuras ações. Então, é claro que se houver a atualização, né, de outras ações da SEDUC, é claro que eu vou avisá-los. Ao orientar, então, estudantes e professores, é o que a gente está fazendo nessa sala hoje, né? Precisamos evitar a expressão zerar BI do estudante. Então, a SEDUC fala que ele não vai zerar o BI do estudante, muito pelo contrário, ele vai ser desconsiderado, reforçar que não é ajuste e não é punição. Então, quando a gente conversar com o estudante, dizer que assim, vai ser mantido, mas que a gente pode levar essa gravidade desse uso indevido em relação à plataforma. Eu não sei se vocês já viram, a partir da semana passada, né, ações para mitigar o uso, então, de um robô, né, que eles denominaram aí nos slides iniciais como robozinho. Foi implementado, então, mais uma ação durante uma semana, né, a semana passada inteira. É por isso que vocês têm identificado muitos problemas, gente. Então, a partir do momento que existe uma atualização dentro da plataforma, inúmeros problemas acontecem, inclusive porque a gente está falando de um curso, e esse curso é muito pesado. Então, ele está dentro, é o que eu falo para os coordenadores quando eu vou orientá-los, né? É como se fosse o estado de São Paulo num estádio, né? Pequenininho. Então, a nossa plataforma não é plataforma, e sim um curso. Então, aí já está um pequeno, né, ajuste quando a gente falar com o aluno, olha, você está tendo acesso a um curso completo, né? Então, durante essa semana passada, nós tivemos muitos, e agora nós temos essa que chama CAPTCHA, né? E serve para, então, dificultar o uso do script. Então, confirme se é um humano, que eles chamaram, que eles colocaram aí um elemento dificultador, que é o Cloudflare, que ele só vai clicar dentro desse quadradinho que ele não é humano, né? E essa outra tela, ele traz que esses problemas, por exemplo, o nosso grupo bombou semana passada, essa semana, sorry, you have been blocked, né? Então, desculpe, você, né? Você foi bloqueado. Ou essa aqui, Captcha Timeout. Então, esses dois problemas é o que bombaram de reclamações, né, no nosso grupo, dos coordenadores, enfim, da rede inteira. Então, a nossa função é, depois dessa orientação que a gente recebeu na quinta-feira passada, pela própria equipe da plataforma, estarmos aqui para passar. Então, essas duas telas são as telas que mais deram problema essa semana, e aí eles colocaram aqui, ó, nós recebemos muitas mensagens de vocês, inclusive a central de atendimento da SEDUC, né? Mostrando os erros frequentes quando o estudante tentava fazer o login na plataforma. Por ser uma implementação nova, ainda estamos investigando a possível raiz e causa do problema. Mas eles falaram que, assim, esses
foram os dois problemas identificados. Nessa tela seguinte, tá, Márcia, então esses dois problemas tá com frequência. Então, aqui está a solução, né? Então, as orientações do que vamos fazer a partir de então. Se caso houver problema com aquele CAPTCHA, né? Que é o clicar o quadradinho de certificar se é humano ou não, eles disseram assim: clicar o mais rápido possível quando o botão de confirmar aparecer. Então, quando aparecer lá o quadradinho, confirma se é humano. Então, o aluno, se ele demorar muito, ele também dá problema. Mas eles estão dizendo que ao clicar a função de que não é humano, não é imediata o início, tá bom? Então, é a nossa fala para vocês, professores, que esta função ela foi colocada dentro do curso para dificultar o uso do script, entretanto, não é como era antes, o início rápido. Então, ao clicar lá, não sou humano, né? Confirmar se é humano, então orientar o aluno, olha, espera um pouquinho, né? Eles dizem aí no máximo, né? No máximo 2 minutos, e se não prosseguir. Então, segundo, então assim, existem vários passo a passo. Então, o primeiro é clicar. O segundo é o que vocês estão vendo aí na tela, verificar o horário correto do dispositivo. Então, vamos dizer que eu tenha utilizando aí um dispositivo que tenha ficado parado e mexeu-se com o horário. Então, existem dispositivos nas escolas que, se o horário não estiver atualizado, a nossa plataforma também não funciona. Márcia, por quê? Enfim, é algo do curso. Então, este horário tem que estar compatível com o horário do dispositivo. Márcia, eu fiz lá o dispositivo, mas ainda continua com problema. E aí sim, alguns professores, eles estão usar a aba anônima sempre que possível. Então, isso são soluções assim, olha, eu fiz a primeira, não deu certo, então vou para a segunda. Vejo lá o horário, também não deu certo. Usa uma aba anônima, não deu certo. E aí, eu digo para vocês, porque eu acompanhei também uma outra aula, onde até foi com a ajuda do PROAT, né? O PROAT, ele limpou o cachê. Por que é limpar o cachê? É fazer uma limpeza até dos dados que o aluno anterior utilizou. Então, se a gente seguir, né, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, se mesmo assim, né, eles falaram, nós estamos cientes de que esse problema vai impactar o BI das escolas. Então, a secretaria, ela tem ciência dessa questão. Então, eu gostaria que vocês, professores, e marquem aí, olha, assistam aí a gravação que a Márcia Buto deixou. Ela tem impacto no BI, entretanto, isso já vem sendo acompanhado pela SEDUC. Então, tá tudo normal, tá bom? Mesmo que ficarmos vermelhinhos, tá tudo normal. E essas atualizações que é importante. Então, ó, Super BI, coluna de plataformas. Foi uma decisão da Secretaria da Educação, a partir do dia 20, eu não sei se vocês sabem, o nosso secretário informou aos dirigentes que o BI de plataformas do Super BI será desabilitado. Ó a carinha da Raquel feliz, até o final do ano. E motivo, né? Então, existe um motivo. Eu acredito que os coordenadores, diretores já vêm recebendo essa orientação. Então, o motivo está aí no slide, é priorizar o uso dos equipamentos escolares para as avaliações que ainda serão aplicadas. Ou seja, eu vou dar um exemplo de uma turma que é bastante assim, é com bastante uso. Por exemplo, tem algum professor que tem aula na primeira série do ensino médio? Levanta a mão. Maravilha. Então, a gente sabe que a primeira série do ensino médio nós temos aula digital, plataforma, aula digital, plataforma, aula digital,
plataforma, aula digital, plataforma, 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 até o final do bimestre. Nós sabemos disso, então aí seria uma questão de conversa, né? Claro que, por exemplo, priorizar equipamentos escolares nos dias da avaliação, isso é uma conversa que o nosso dirigente está recebendo da SEDUC, mas enquanto é responsável pela plataforma aqui, a gente recebeu essa orientação na quinta-feira, então, por exemplo, eu estou nessa turma da primeira série. Essa semana são 2 aulas e as 2 aulas vão ser plataforma. Só que nessa semana eu tenho SAEB, então priorizar, e aí é vocês organizarem mesmo, o coordenador, é priorizar o equipamento para as avaliações. Tudo bem? Até aqui, nós combinamos então aos professores que entraram depois que a gente vai abrir uma roda de conversa ao final, tá bom? E aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Já marquem as dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Já está terminando os slides. O que isso significa na prática? O que que significa isso que eu falei de não existir essa pontuação para, para as plataformas no BI? Então, eu trago aqui esse slide que eu acho que isso vocês têm que colocar no coraçãozinho de vocês. Não é que não vai subir por Super BI a pontuação, que eu não vou usar mais plataforma, mesmo porque nós, de língua inglesa, a gente tem um escopo sequência de um planejamento muito sério. Então, a gente tem o material digital, mas entre o uso do material digital, a gente também tem as plataformas, que são as trilhas individuais dos estudantes, né? Então, a gente tem que priorizar, sim, o uso da plataforma, mas fazer com que isso seja algo prazeroso para o estudante, né? Então, aqui eu trago um recorte do que foi passado para nós. O painel das plataformas continuará funcionando normalmente. Então, a nossa plataforma é essa terceira, Speak, com essa carinha bonita, Speak Inglês para Todos, que lá nessa plataforma, onde eu entro para saber todas as turmas, como elas estão, essa plataforma continua. Isto significa que o uso da plataforma também continuará, tá bom? Apenas a coluna de plataformas no Super BI foi desconsiderada temporariamente. A intenção é evitar prejuízo às escolas durante o período de avaliações. Continue incentivando o uso pedagógico das plataformas, no caso a nossa plataforma, né, assim como essas que estão aí na tela, e o Super BI de plataformas estar desabilitado não significa pausa no uso. Né? Isso eu acho que é importante. Nós, enquanto professores, é um ganho muito grande. Eu não gosto nem de chamar de speak, porque existe um nome comercial para esse curso que hoje, se você digitar aí no Google, o preço desse curso para quem é inglês business, né? Business English, ele está em torno de quase R$ 1.500 mensais. Então, assim, o aluno que está usando a plataforma mesmo, ele realmente está usufruindo de um direito, né? Esse novo slide, eu acho que vocês já sabem que existe uma IA dentro da nossa plataforma. E o lançamento oficial dele foi feito agora dia 13, recentemente. Então, o lançamento oficial da Pratique com IA, que é como ela é conhecida na nossa plataforma. Ela foi oficialmente lançada nesse dia, então é por isso a minha fala também. Então, o Pratique com IA vai aparecer como ícone no menu superior na nossa plataforma e também aparecerá no Go Further School English. Então, nos dois vai aparecer como este nome, Pratique com IA. E o que é importante? É o que está aí em negrito, em vermelho, né? Enfim, essa ferramenta continua não sendo obrigatória. Por que é importante saber disso? Porque, assim, por exemplo, eu não tenho ninguém aqui no meu trabalho que eu possa falar inglês. Mas a minha amiga, ela me indicou uma IA que eu consigo praticar
todos os dias, e ela me corrige, e ela me fala assim, olha, she speak English. Ó, você utilizou o uso incorreto do verbo speak, que não é speak, é speaks. Então, eu tenho feito o uso, tem me ajudado bastante ao desenvolvimento da parte da oralidade, né? Então, dentro da plataforma deles, é claro que essa IA não é igual essa IA que a gente tem, né? Que a gente baixa no celular, enfim, é uma IA do próprio curso. Então, tá aí no slide. Se o estudante não quiser realizar essa atividade, que é praticar com a IA, não tem problema. Ele pode pular. Então, como que ele faz isso, Márcia? É pular. Igual ele pula a atividade, ele vai lá pular. Ele pode pular e ele vai conseguir passar de nível da mesma forma. Então, é importante essa colocação, porque alguns professores me perguntaram no particular, Márcia, apareceu uma Pratique IA aqui que eu estou com dúvida. Vai subir para o BI? Não sobe. É obrigatório? Não é, tá bom? Então o aluno pode passar. É, E aí, aqui vai um vídeo e eu não vou passar esse vídeo aqui, né? Aí o material vai para vocês, aí vocês podem ver como que ele pode passar essa fase. Agora eu queria que vocês dessem uma olhada nessa tela. Quais são as novidades para o ano de 2026? Nossa, Márcia, a gente nem terminou 25, mas a gente já está anunciando, né? 26. Como será? AD, assistente de estudo. Nós vamos ter, vocês sabem orientação de estudo? Nós vamos ter uma orientação de estudo dentro da nossa plataforma, que é o AD. Ele traz um suporte sob uma demanda em um simples clique, em detalhes. Então, ele oferece dicas contextuais quando o estudante precisa de orientação durante a atividade, qualquer lição. Então, vamos dizer que ele esteja fazendo essa lição em casa sem vocês, professores, na sala de aula. Ele vai ter um assistente para isso. Explica o objetivo da atividade. Lembra que a gente teve vários problemas quando o aluno tinha que falar. Isso, por exemplo, acompanhei uma aula também que estava um barulho danado e a gente sabe que dentro de ambientes com barulho, se não está usando o headphone, né, é muito difícil de identificar a voz. Então, ele vai explicar para o estudante o objetivo da atividade. Se um erro foi cometido, ele se transformará em explicação. Olha que legal. Então, o aluno errou, ele está errando várias vezes. É arrastar uma palavra para um exercício. E aí vai entrar esse assistente de estudo explicando para ele. A menos que seja clicado, não interage com o estudante para evitar interrupções no fluxo do estudo. Não é que toda hora ele vai pentelhar o estudante, não. Ele só vai aparecer se o estudante cometer erros consecutivos, ele vai aparecer lá na telinha e ele só vai ter essa interação com o estudante se ele clicar. Até aqui, beleza. E esse assistente também de estudo, né? Essa tela normal para o estudante, né? Então aqui a gente vê o curso atual, se a gente aperta, clica aqui o continue estudando, ele vai colocar é, no na página onde ele parou, né? Mas eu queria que vocês ouvissem. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o vídeo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Veja se vocês estão ouvindo o vídeo, tá? Sim? Não? Ó, então é um vídeo também que não tá, mas vai ser disponibilizado. Aqui ele vai explicar para que serve o assistente de estudo, tá bom? E aí eu vou disponibilizar para vocês. E aí, por que que eu tô passando? Porque esse material vai ficar com vocês e vocês conseguem ver o vídeo depois. O School English, alguém algum aluno de vocês já falou, ai, professor, aparece lá um School English. Então, uma novidade é que o General English não vai ser mais o nosso curso padrão para 2026. Márcia, por quê? Primeiro, porque eu não sei se vocês sabem, esse School English ele já está disponível para os estudantes. Ele é muito mais próximo aos nossos estudantes brasileiros,
tá bom? Eles são numa uma linguagem mais descontraída. Por que que a gente fala que a gente vai optar para o School English e não o General English? Por ele ser de fácil entendimento, mais próximo da linguagem juvenil. Então, para o próximo ano, o School English será considerado o nosso curso padrão. Então, está aí no slide de vocês. Todas as atividades da plataforma serão associadas a esse curso. Que curso? School English. 2025 tem aí duas colunas, né, que vocês estão vendo. Coluna do lado esquerdo, tanto o teste de nivelamento quanto prática com a IA são vinculadas ao General English em 2025. E 2026, que está na segunda coluna. Quando o estudante fizer o teste de nivelamento, ele será redirecionado para o nível do School English. Quando o aluno clicar na ferramenta Pratique com IA, os cenários de conversação serão cenários voltados aos conteúdos ministrados no School English. Eu não sei se vocês entenderam. Hoje a gente usa General English. Não vai ser mais utilizado em 2026, vai passar para o School English. Quando os alunos fizerem o ano que vem o teste de nivelamento, eles vão ser automaticamente direcionados agora ao School English, ok? E eu agradeço demais por vocês estarem aqui, mas eu trouxe um material, por quê? Eu acho que enquanto professores de inglês que somos, existe um campo aqui, eu vou disponibilizar esse material também, que é principalmente para o professor novo, mas eu gostaria de avançar e falar sobre duas coisas nesse material que a gente já trabalhou, que ó, é essa tela aqui. Vocês estão vendo a tela? É a tela do nivelamento da nossa plataforma. Então, hoje, a régua de cima, ela mostra o CFR, né, que seria o quadro comum europeu, com as letrinhas A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Logo abaixo, a gente tem a régua do nivelamento. Márcia, essa mesma régua, ela continua no ano que vem? Ela continua no ano que vem. Só que essas partes de baixo, que é cada uma das unidades compõe, cada uma dos níveis compõe unidades, e cada uma dessas unidades nós temos lições, elas vão ser vertidas para o inglês, o School English. Então, a questão do nível vai continuar. Mas eu queria que vocês pudessem, enquanto professores que somos de inglês, também verificar esse slide aqui, tá? Que eu acho que é importantíssimo. Alguém me perguntou no início dessa reunião como que ficaria a questão, né? Porque olha, Márcia, aqui o speak está vermelho, 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 a coordenadora quer entender. Então eu fiz questão de trazer dentro dessa gravação, que estará para todos depois disponibilizada, a análise e o acompanhamento que nós, professores de língua inglesa, precisamos para que a gente possa alcançar as metas. Então, eu trouxe três recortes, e três recortes muito importantes. Por quê? Eu já posso falar que para o ano de 2026, a gente não tenha, é uma pena, a plataforma para o sexto ano também, tá? Eu falo isso porque eu não sei se vocês sabem, eu estou na elaboração do material para 2026 do Guia Priorizado de Língua Inglesa. E a primeira coisa que eu perguntei foi: sexto ano terá plataforma? E eles falaram que infelizmente não. Então a plataforma será mantida para o sétimo, oitavo e nono, dos anos finais do ensino fundamental, e a primeira, segunda série, a terceira do ensino médio, né? Então, lembrando que nesse primeiro do lado esquerdo, a meta a ser realizada a cada 2 semanas é uma lição, gente. Ah, Márcia, então isso é importante eu saber, porque o meu coordenador me cobra. E aí, logo abaixo, nós temos que lembrá-los de que no sétimo ano nós temos
12 aulas para o uso do material digital no primeiro bimestre. Nós temos 10 aulas no material digital do segundo bimestre. Nós temos 9 aulas apenas no terceiro e quarto bimestre. E, ao todo, significa que para atingir o verde no BI, eu tenho que perpassar por 3 lições por bimestre. Isto significa que por bimestre eu vou fazer apenas 3 lições. É por isso que a gente colocou lá em cima que é uma lição a cada 2 semanas só, ok? Agora, no meio, a gente traz o recorte dessa meta para oitavos e nonos. É a realização de apenas uma lição por semana. Por quê? Porque o material digital nós temos 6 aulas, só que 2 aulas voltadas para leitura e 4 de conteúdo curricular focal. O que, que é isso, conteúdo curricular focal? É o material digital que vocês têm acesso lá na Sala do Futuro, enfim, tudo que vocês já sabem. Só que, olha, eu fiz questão de trazer isso como algo bem em destaque, por quê? Por bimestre, nós teremos 6 lições por bimestre. Se é uma lição para cada semana, então nós vamos ter apenas 6 lições por bimestre. E do lado direito, o último recorte, nós vamos ter o objetivo, então, né, a quantidade de aulas, como a gente já falou anteriormente, da primeira, segunda, terceira série, são 4 aulas digitais, com ênfase no vestibular, né, e na leitura, e também qual que é a meta? São 6 lições por bimestre. Até que tudo bem, né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque, embora eu não seja a responsável pelo programa Prontos para o Mundo, o programa Prontos para o Mundo, ele tem uma ligação muito próxima, né? Então a equipe Seduc, ela pediu para que a gente conversasse também, né? Quem fizesse aí atendimento às atualizações da plataforma, que a gente pudesse levar essa reflexão que está aí. Qual meu papel enquanto professor de língua inglesa que sou na minha escola no programa Prontos para o Mundo? Eu tenho uma função? É uma pergunta, sim ou não? Eu tenho uma função? Eu tenho uma função. Então, eu gostaria de colocar nesse outro. Olha que legal. Fiz questão de trazer que dentro da nossa diretoria, nós já tivemos todos esses alunos aqui selecionados. O Gustavo, que foi o primeiro estudante que foi para Nova Zelândia, do Helena Zerreiner, que já voltou. O Luiz Henrique e a Cecília, o Luiz Henrique do Edir e a Cecília do Justiniano, que foram para a Austrália. Eu coloquei eles assim, separados em grupos para que vocês pudessem entender e levar isso para os estudantes. Então, a Márcia deixou aqui, qual é a nossa função enquanto professores de inglês que somos? Por que tudo isso tem a ver com um programa de intercâmbio? Tem tudo a ver. Esses alunos que estão aí do lado superior esquerdo, eles já foram selecionados, já foram e voltaram. Olha que legal. O Gustavo foi para Nova Zelândia e o Luiz Henrique e a Cecília foram para a Austrália, já voltaram. Esse segundo grupo que estão aí, acima, é a nossa aluna Sara, do Giovanni Batista Raffo, e o João Pedro, do Ângela Sueli. Por que eles também estão num grupo separado? Porque a Sara, ela fez todo o processo seletivo no Giovanni Batista Raffo, mas hoje ela está na diretoria de Santo André. Ela foi viajar pela outra diretoria, né? Mas todo o processo seletivo, toda a documentação, ela foi providenciada, inclusive pela escola, né? A gente é muito grato por isso, mas a viagem dela foi proporcionada por meio da outra diretoria, que é a diretoria onde atualmente ela estuda. E por que eu fiz questão de colocar o nosso aluno João Pedro também? Infelizmente, a gente teve uma desistência que foi desse aluno, mas que ele foi aprovado nas notas, no processo seletivo, na prova de proficiência. Entretanto,
a família achou por melhor que ele não viajaria, né? Então, ele cedeu lugar a um outro estudante. Nessa linha de baixo, nós temos 4 estudantes que. Onde vocês acham que eles estão agora? Onde vocês acham, professores? Pode abrir aí o microfone. Vai, Raquel, é só você que tem coragem de falar. Vai, professora, pode falar. Eles estão, dá para ouvir? Sim, Pelo panfletinho ali, eles estão no Reino Unido, Canadá e os dois apenas no e Reino na Unido. Austrália. Isso. Então nós temos estudantes. Olha, veja bem, nós temos 3 estudantes no Reino Unido e nós temos uma aluna neste momento e vão retornar só no final do ano. O Kaique do Mário Manuel, ele está no Reino Unido. Inclusive, esse final de semana eu acompanho as redes sociais. Ele estava em frente num estádio de futebol lindo. E a nossa aluna, a Ana Carolina, ela está no Canadá. O aluno do José Benedito Leite Bartolomei, ele está no Reino Unido. E a aluninha aí do Paulo Kobayashi, a Ariane, ela está no Reino Unido também. Então, só para retornar a essa pergunta que eu disponibilizei para vocês, qual é a nossa função enquanto professores? Se nós temos alunos no nono ano, a nossa função é incentivá-los a levar muito sério o SARESP e dizer: olha, você tem grandes chances de ser um desses selecionados para concorrer à bolsa o ano que vem. Por quê? Os nonos anos são os starts de toda essa bolsa do intercâmbio, né? Eu não sei se vocês sabem, eles recebem uma bolsa inicial, inclusive para compras de roupa, mala, enfim, tudo que eles precisam levar, eles ganham um dinheiro para isso. Durante 3 meses, são 3 meses que eles ficam lá, eles recebem também um cartão que é carregado todo mês e toda assistência também mensal por meio de uma equipe que acompanha todos esses estudantes nos países de origem. Então, eles não precisam gastar exatamente nada. Até a última vez que eu conversei com um dos alunos que retornaram, ele falou: Nossa, eu não gastava quase nada, porque o meu host family, né, que é a família que eu fiquei, eu queria comer um sorvete, eles iam lá e compravam. Eu queria comer um lanche diferente, eles compravam. Então, o dinheirinho que ele ganhou, ele trouxe presente para toda a família dele. Enfim, e eu acho que a nossa função enquanto professores de inglês que somos do nono ano é incentivá-los a fazer o melhor SARESP. Por que que eu falo melhor SARESP? Porque as notas do nono ano do SARESP é o que vão ser o destaque para a primeira série do ensino médio, quando eles passam pela por 2 chances de fazerem aí a prova de proficiência no começo do ano e no final do ano. Então, eles terão 2 chances de fazer. Então, a nota do SARESP, ele percorre durante essas 2 oportunidades de concorrerem mesmo a uma vaga. E por que que eu também estou falando assim? Qual que é a nossa função, se a gente está falando de uma plataforma? Porque hoje, por estudante ser selecionado na primeira série do ensino médio, que for o caso de todos esses alunos, eles precisam estar no nível 3 da nossa plataforma. Nível 3. Então, alguns alunos nossos, infelizmente, eles foram eliminados porque não estiveram aí com o nível 3 da plataforma. Tá? Então é importante. Então, a nossa função, se a gente tem nono ano, é conscientizá-los para fazer a melhor SARESP. E a primeira série é nós, enquanto professores de inglês, nós incentivarmos para que, se ele está no nível 1, ele possa, até o dia da prova, da primeira prova, para que ele possa ter pelo menos o nível 3. A partir do nível 3, ele já pode concorrer aí
a uma vaga, tá bom? E é claro, fazendo a avaliação. Deu para entender por que que eu trouxe esse recorte? Então é o seguinte, eu termino a nossa fala aqui e eu abro, né, agradecendo já a todos os professores que aqui estão comigo. Convido todos a abrir aí as câmeras, enfim, se assim quiserem, para a gente poder tirar uma foto bonita para eu colocar no grupo. Olha, Júlia, que linda! Andréia Cerqueira! Maravilha! E Thaís, depois a gente vai se apresentar, a Silmara, a Camila, enfim, mesmo quem não teve, né? A gente vai tirar uma foto e vou mandar para vocês no nosso grupo. Quem não tiver no grupo, eu mandei o link, né? Que possa aí entrar na nossa, no nosso grupo. Então eu abro aí. Abro, quem quiser tirar dúvida, este é o momento, mas desde já eu agradeço imensamente aí por vocês disponibilizarem o tempo muito precioso, né? E dizer que a nossa foto já está no nosso grupo, tá bom? E é isso. Gratidão a todos. E Giulia, vamos começar pela Giulia. Fala aí, Júlia, de onde você é? Qual a Oi, unidade tudo bem? escolar? Tudo. Eu sou professora do Geraldo Justiniano e eu tenho algumas perguntas acerca da plataforma. Perfeito. Então, bora lá. A primeira pergunta que você comentou durante essa reunião é que a plataforma do Speak geralmente fica em vermelho. Então, quer dizer, quando ela fica em vermelho, não impacta no nosso. Que agora não vai ter mais ela no BI, né? Mas no caso, não é algo extremamente